Então, bom dia. Hoje a gente vai resolver dois problemas do Enem. Esse aqui é o primeiro, Enem de 2016. É um problema aparentemente tranquilo, né? Principalmente pela figura geométrica que a gente tem. O mais importante aqui, na verdade, é a interpretação. E eu vou resolver esse problema de dois jeitos diferentes, para a gente avaliar que um aluno pode pensar de um jeito, outro aluno pode pensar de outro. Então, vamos lá, olha. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular. É a famosa caixa de sapato, né? Parece uma caixa de sapatos. Com as dimensões dadas por 60 metros de comprimento, 10 metros de largura e 10 metros de altura, como a gente está vendo aqui no problema. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento e economizar dinheiro também, esse reservatório é subdividido em três compartimentos, A, B e C, de mesmo volume. Ó, essa informação é importante. Ó. Mesmo volume. Por duas placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura, então tem uma diferença. Ó. Não é 10, é apenas 7 metros de altura que essas placas têm. 10 metros e 10 metros de base, quer dizer, de largura aqui, ó, elas têm 10 metros, certo? De modo que os compartimentos são interligados, conforme a figura. São interligados porque pode passar petróleo daqui para cá. Ó. À medida que vai enchendo, essa parte de cima aqui é livre. Ó. Então, por isso que eles são interligados. Assim, caso haja um vazamento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorre um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Essa parte aqui é importante. Ó. Se ele está com a sua carga máxima, quer dizer que o petróleo não está só na altura 7 metros. Ele está enchendo todo o navio. Ó. Então, ele atingiu os 10 metros. É a carga máxima. Porque tem um detalhe aqui. Se o aluno pensar que a carga máxima é até 7, quando ele for fazer os cálculos, ele vai calcular só dessa parte aqui, ó, como a gente vai perceber daqui a pouco. E tem uma questão, justamente para induzir ao erro. Então, quando ele fala carga máxima, ele está se referindo a encher de fato tudo, ó, até 10 metros. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Então, tem um buraquinho aqui que faz o petróleo vazar tudo. Tudo não, uma parte, né? Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Então, ele está te falando que do tamanho do navio, essa largura aqui da placa, essa espessura da placa, é praticamente desprezível. Então, você nem precisa colocar ela nos seus cálculos. Após o vazamento, o volume de petróleo derramado, ele quer saber o que foi derramado. Então, quer dizer, o que saiu, né? Uma coisa importante aqui, né? Agora que a gente está começando o problema, aqui a gente percebe que o comprimento são 60 metros. Para cálculo de volume, eu preciso do comprimento, da largura e da altura. Como a largura e a altura não mudam, são fixas, isso me faz pensar que quando foi dito aqui que eles têm mesmo volume, necessariamente então, as placas têm que ser colocadas em lugar que divide os 60 metros em três partes, ou seja, então aqui são 20, 20 e 20. Por quê? Porque eu tenho certeza que aqui é uma medida fixa e aqui também. Então, eu posso ter certeza que foi dividido exatamente igual, 20, 20 e 20. Ele quer saber o que vazou. Bem, para saber o que vazou, a gente precisa entender o seguinte. Se aqui tivesse tudo cheio de petróleo, o que aconteceria primeiro? À medida que fosse vazando, o petróleo ia diminuindo o seu volume aqui, ó, e diminuindo, 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 até chegar nesse ponto dos 7 metros. Então, quando foi diminuindo até chegar nesse ponto dos 7 metros, o que aconteceu é que vazou petróleo que correspondia a essa parte aqui, ó. Tudo que estava daqui para cima, ó, se desperdiçou, saindo aqui pelo buraco no ponto C. Então, essa é uma quantidade que foi desperdiçada, e eu preciso considerar ela. Então, eu vou chamar aqui de vazamento 1. Ó. O que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro foi o que vazou, que estava nessa parte de cima aqui.
Essa parte de cima mede quanto? Ó? Se daqui até aqui mede 7 e tudo mede 10, então aqui mede 3. Aqui continua medindo 60 e continua medindo 10 de largura. Então, o que vazou foi a quantidade de um paralelepípedo que tem dimensões 60 por 10 por 3. Então, qual é o volume vazado até aqui? Ó? Vai ser 60 vezes 10 vezes 3. Então, esse volume 1 que vazou até agora vai ficar, ó, 6 vezes 3, 18. Então, vai dar 18 mil, aliás, 1.800, melhor dizendo, metros cúbicos de petróleo vazado. Isso foi o que aconteceu no primeiro. Depois, quando chegou no limite de 10 metros em todos os tanques, aí vem o papel das placas. Aí, o que está em A e em B não vai vazar, porque o furo está só na parte C. Então, agora vai vazar exatamente essa parte aqui, ó, desse outro paralelepípedo reto retângulo. Agora, o que vai acontecer é que vai vazar somente a parte que está aqui em C. A parte que está em C eu vou chamar de volume 2. E a parte que está em C mede o quê? Ó? 20 por 10 por 7 de altura. Então, que volume eu vou ter perdido? Ó? 20 vezes 10 vezes 7. Esse volume 2 vai dar, ó, 2 vezes 7, 14. Com os dois zeros, 1.400 metros cúbicos. Então, a parte que vai realmente ser desperdiçada é a soma do volume 1 com o volume 2. Então, o volume total vai ser 1.800 mais 1.400. Isso vai dar um total de quanto? 0 mais 0 mais 0, já deu esse zero que eu estou anotando aqui. Ó. 18 mais 14 vai dar 32 metros cúbicos. Só que note que as respostas não estão nesse formato, elas estão em notação científica. Então, isso corresponde a 3,2 vezes 10 ao cubo metros cúbicos. Então, nós ficamos aqui com a nossa alternativa D. Como eu poderia pensar diferente? Será que tem uma outra maneira de fazer? Sim, tem uma outra maneira de fazer, que é o que eu vou comentar agora. Você poderia também ter pensado assim, ó. Você poderia ter pensado da seguinte maneira: você teria todo o seu volume inicialmente, e a única coisa que não se perde é o que está em A e B. Você tinha todo o seu volume inicial, e a única coisa que não se perde é o que está em A e B. Então, eu posso simplesmente fazer assim, ó. Eu calculo o volume total e subtraio o que não se perde, ou seja, o que está aqui nesse paralelepípedo que soma as regiões A e B. Então vamos ver, vamos fazer dessa maneira aqui. Ó. O volume total inicial que tinha de petróleo era o volume de todo o paralelepípedo, ou seja, 60 vezes 10 vezes 10. Então vamos fazer isso. Ó. Então inicialmente, no início, o volume total que eu tinha, então nós estamos fazendo uma segunda solução do problema. Então, eu vou chamar até de volume inicial. O volume inicial era tudo que tinha ali. Ó. Então, era 60 por 10 por 10. Então, eu tinha 6.000 metros cúbicos. Bem, mas a única coisa que não vai ser desperdiçada é o que vai ficar em A e B, somados. Bem, se aqui era 20 e aqui era 20, então eu tenho tudo 40. Ó. Então eu tenho 40 por 10 por 7 de altura, que é justamente o que vai ficar. Então eu vou ter um volume de 40 por 10 por 7. Então vai ficar aqui, ó, volume que vai ficar. Eu vou chamar de F, volume que vai ficar. Então nós vimos ali que é 40 por 10 por 7.
Então, vai ficar 4 vezes 7, 28. Então, 2.800 metros cúbicos. Se este era o volume total, depois que se desperdiçou uma parte, sobrou 2.800, então qual foi a quantidade vazada? Então, o volume desperdiçado vai ser o volume inicial, ou seja, 6.000, menos o volume que sobrou, ou que ficou, 2.800. Então, o volume desperdiçado vai ficar 6.000 menos 2.800, 3.200 metros cúbicos. Olha que legal o meu Google conversando comigo no meio da minha aula. Então, voltando aqui. 6.000 menos 2.800, 3.200 metros cúbicos. Colocando em notação científica, o volume desperdiçado, 3,2 vezes 10 a terceira metros cúbicos. Então, você poderia pensar das duas maneiras que você chega à mesma conclusão, que é a alternativa D.